vai por mim. Metas de locação, coloque número de imóveis. Siga a média Brasil que não vai ter problema. Olha a média dos imóveis que você tem na carteira. Pasme, você vai chegar nesse número que eu estou te falando. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliários em Foco. O podcast voltado à evolução da sua imobiliária, voltado à prosperidade da sua imobiliária. Hoje é o podcast que mais cresce no mercado imobiliário e é o podcast, graças a Deus aí, um dos mais ouvidos aí por imobiliárias, que isso é muito legal, tanto que ele é voltado somente e obviamente a imobiliárias. Quero já agradecer aos nossos patrocinadores, a Quintocred, a Superlógica, a Laís, que gosto sempre de falar isso porque às vezes parece que, puxa, o Rosalvo está sendo repetitivo. Não. São empresas que acreditam na sua imobiliária, são empresas que acreditam no mercado imobiliário. Eu sempre digo que se empresas como essas estão apoiando um projeto como esse, é porque elas acreditam principalmente na sua imobiliária, é porque elas acreditam no mercado imobiliário. Então, eu só tenho a agradecer aos patrocinadores, a essas empresas que estão sempre comigo, essas empresas que, quando eu preciso de alguma coisa, estão sempre presentes e só tenho aí a agradecer. Inclusive, essa cafeteira, a Quintocred, mandou como presente para a gente, e aí a gente está usando em alguns podcasts aí. Isso é legal, isso é bacana, só tenho aí a agradecer a esse time todo, essas empresas que se preocupam não somente comigo e com o nosso projeto e nosso produto, mas obviamente aí com a sua imobiliária. Mas vamos lá, a importância do planejamento de metas. Quando a gente fala sobre a questão de meta, primeiramente, eu gosto sempre de deixar claro a diferença de objetivo e meta, né? O objetivo é, quero ser a maior imobiliária da minha cidade. Isso é um objetivo, isso não é uma meta, porque esse objetivo, eu, Rosalvo, entendo que vai levar um tempo, posso levar 1 ano, 2 anos, é o meu objetivo, eu quero chegar lá. Tá? Meu objetivo, ir de carro por exemplo, de Curitiba a Fortaleza. Qual é a minha meta? Quero dormir essa noite, saio daqui pela manhã, quero dormir em São Paulo. A meta eu tenho que cumprir. Eu tenho que chegar em São Paulo, a não ser que aconteça alguma coisa. O objetivo é chegar em Fortaleza de carro, por exemplo, mas a minha meta é dormir em Fortaleza. Desculpe, é dormir em São Paulo. Eu sempre gosto de dizer também de que, vamos imaginar que eu estou fazendo um voo, eu estou indo para São Paulo e vou pegar um voo. Vamos imaginar que eu ia pegar o voo das 8 da manhã. Eu chego no aeroporto, esse voo da manhã foi cancelado ou ele foi suspenso. O que eu devo fazer? Voltar para casa ou pegar o próximo voo, ok? Normalmente é óbvio que eu tenho que pegar o próximo voo, porque a minha estratégia, o meu objetivo é chegar a São Paulo, ok? A minha meta é pegar o voo das 8 da manhã. Então, eu tenho uma coisa que é aquilo que eu vou fazer e com o objetivo Y. Meu objetivo é chegar final do ano e fazer uma viagem, vamos dar um chute para a Europa. Minha meta é guardar 2 mil, 3 mil, 20 mil, 1.000, seja lá quanto for por mês, para que eu possa atingir o meu objetivo. Então, ficou claro nesse sentido? Então, a maioria das imobiliárias erra porque ela sempre trabalha com o objetivo e não com a meta. A meta eu preciso definir e é essencial para o meu crescimento sustentável da minha imobiliária. Uma meta, primeiro de tudo, ela tem que ter algumas coisas para que de verdade seja uma meta. Tá? Primeiro, as duas principais coisas é se ela é atingível e se ela é mensurável. Se ela não é atingível e nem mensurável, não é uma meta. O que é atingível? Não adianta eu dar uma meta de vendas para meu time todo, para o meu gerente, de 10 milhões, se eu tenho lá 4 corretores que não estão acostumados a vender 800 mil. É uma meta que nunca vai ser cumprida.
Porque esses corretores, se eles estão acostumados, vamos hipoteticamente, a vender 600 mil média mês, se eu tenho 4 corretores, eu vou vender 1.200.000. Então, eu nunca vou atingir essa meta. Então, ela não é atingível. Eu posso ter uma meta para minha imobiliária, ter um objetivo para minha imobiliária, o que eu preciso fazer para que alcance isso, que nós já vamos detalhar um pouco sobre isso. Mas, para que eu defina uma meta, ela tem que ser mensurável e atingível. O atingível, já comentei, tem que ser possível atingir. E mensurável é número. Locação, 1, 2, 3, 4 imóveis alugados, 10 imóveis alugados, 20 imóveis. Isso é uma meta mensurável. 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. É uma meta mensurável. Eu posso ter uma meta, no caso do mercado imobiliário, em número de imóveis. Eu posso ter uma meta em valores de imóveis. E eu também posso ter uma meta em comissionamento. Então, a nossa meta é gerar um comissionamento para a imobiliária. Vamos dar um chute aqui, de vendas de R$200 mil por mês. Então, se a minha imobiliária, vamos imaginar, né, se ela para que ela ganhe 200 mil, quantos milhões ela precisa vender para ter uma renda, esse faturamento de X mil, de 200 mil. Por que muitas imobiliárias acabam até pensando nesse sentido? Porque ainda não conseguiram ajustar uma cobrança de 6%, 5%, 4%, fica uma coisa assim, é meio esquisita. Se o teu problema é esse, eu sempre aconselho de você fazer uma média sobre a meta. Por exemplo, se você tem muita venda que você acaba fechando em 4,5%, que você acaba fechando em 5%, que você acaba fechando em 5,5%, que você nunca tem uma certeza nisso, você pode ter uma definição de 5%. Toda venda a ser feita, eu transformo em 5% e trago para isso. Ou toda a comissão eu transformo em 5% e trago para isso. Então, vamos imaginar que eu vendi, vamos dar um chute aqui, de R$1 milhão. R$1 milhão, neste caso, vamos imaginar que você cobrou 6%. Vamos imaginar, então, dentro desses 6%, R$1 milhão, a sua imobiliária ganhou R$60 mil. Mas, se eu estou dizendo que a meta nossa vai estar amarrada a 5%, eu posso daí, se esses 6, então 1 milhão vezes 6%, 600 mil, qual seria o valor da venda representando 5%? Então, vamos imaginar, hipoteticamente, em vez de eu ter feito uma venda de 1 milhão, eu posso estar ali uma venda de 1.200.000, que vai dar 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5, os mesmos R$60 mil. Se eu fiz uma venda de 4%, eu também vou ter que transformar em 5%. Então, eu vendi R$1 milhão a 4%, representa o quê? Representa R$40 mil. Tá, mas R$40 mil nós combinamos que fosse 50%, que fosse 5%. 1 milhão de venda a 5% seria 50 mil. Então, se eu tirar 10 mil, que na verdade veio os 40, quanto seria essa venda aí a 4%? Então, vamos imaginar que fosse aí 850 mil, 900 mil e não uma venda de 1 milhão. Não sei se você conseguiu entender, acredito que sim. Então, eu posso ter uma média de uma comissão destinada. Então, todas as nossas vendas, nós vamos criar uma média de 5%. Se você vende 4, eu vou ajustar. Se você vende 6, eu vou ajustar. Ou toda a minha meta é baseada no recurso que entra na minha imobiliária. Ou toda a minha meta é baseada em valores. Nas vendas, eu, Rosalvo, sugiro sempre valores. Na locação, eu, Rosalvo, sugiro sempre em número de imóveis, porque se eu sigo a média de valores de aluguel no Brasil, desculpa aí, eu não preciso, então, me preocupar se eu vou ter valor de locação. Ah, mas, Rosalvo, e não é melhor eu botar uma meta para atendente de 20 mil? Só que eu percebo muitas vezes que a atendente está focado, o corretor está focado no fechamento de um imóvel de 6 mil de locação.
parabéns, sem problema. Mas aí ele não foca no de 1.000 e pouco. Aí, estou trabalhando no imóvel, vamos dar um chute de 10 mil, chega dia 25, não fechei, resultado, produção zero. Vai por mim. Metas de locação, coloque número de imóveis. Siga a média Brasil, que não vai ter problema. Olha a média dos imóveis que você tem na carteira. Pasme, você vai chegar nesse número que eu estou te falando, porque ela é uma média Brasil, salvo, lógico, algumas cidades como Paulínia, que tem um volume um pouco maior pela busca de imóveis, então vai estar hoje em torno de 1.800, 1.700, 1.900. Florianópolis vai estar um pouco maior que isso, mas algumas cidades vai estar um pouco menor, até que 1.500, 1.400, 1.300, depende de onde você está no Brasil, da onde você está me ouvindo aí no Brasil. Depende nesse sentido, tá? Eu posso ter a partir do momento que eu tenho essa meta, eu estou definindo dentro disso com o meu time. Para que eu possa te auxiliar, qual é a média de locações por atendente ou corretor de locação no Brasil? Em média, 8 por atendente. Essa é a média Brasil, ok? Óbvio, se a minha imobiliária é uma imobiliária pequenininha, começou agora esse tipo de situação, é uma imobiliária que talvez vá alugar seus 4 imóveis, seus 5 por atendente. É uma imobiliária que já tem mais de 1.000 imóveis, já tem mais de 1.500 imóveis na carteira. Neste caso, a média eu enxergo que está de 12 a 14 imóveis por atendente. Voltando então no 8, significa o seguinte: se eu tenho uma atendente na minha imobiliária, se a média é 8, e ela está alugando o seu 7, está na hora de eu contratar a segunda. Se eu tenho uma atendente e na minha imobiliária eu estou alugando 9 imóveis, já passou do tempo de eu contratar mais uma. Por quê? Porque se a média é 8, se a média Brasil é 8, e eu quero atingir uma meta na minha imobiliária de 25 imóveis, eu tenho que ter, no mínimo, 3 atendentes, que vai me dar 24. Então, o ideal até seria 4 atendentes, seguindo a média de 8. 4 vezes 8, 32. Por que a média é 8? Eu vou ter atendentes alugando 5, 6 e vou ter atendentes que vão alugar 10, 12. Nessa média, você vai perceber que dá 8. Rosalvo, por que você fala tanto em atendente? Porque atendente é o que funciona no mercado imobiliário, é o que funciona neste processo. Eu não acredito em nenhum processo que funcione aonde o corretor de vendas também faça locação. Não me leve a mal, é só uma opinião minha e é uma experiência que eu tenho, que a vida me ensinou isso em 30 anos de consultoria. Todo cliente que eu começava a dar consultoria, que ele tinha o corretor de vendas também alugando, era um cliente estagnado, era um cliente que não crescia, porque ele não tinha meta. A meta de locação é uma coisa, a meta de venda é outra. Vou dar um exemplo muito claro. Se o meu corretor de vendas fez uma locação, se ele ganhou nessa locação, porque como ele é autônomo, ele vai querer ganhar 50%, ele vai querer ganhar 60% do primeiro aluguel. Se ele ganhou, vamos dar um chute de R$ 1.500, parabéns, merece, não se discute isso, mas ele se salvou nesse 1.500 numa situação de ganho. O CNPJ de vendas não, porque ele está vendendo, está alugando através do CNPJ da locação. Então, esse corretor de vendas deveria trazer resultado para vendas, não para locação. Eu, Rosalvo, defendo a tese de que no futuro você deveria ter um CNPJ somente para locação e um CNPJ somente para vendas. Não quero ter 2 CNPJs, eu sugiro que você tenha pelo menos 2 UEMs separadas. O que é o UEM, Rosalvo? O UEM é uma unidade estratégica de negócio. Se um dia você fizer uma pós-graduação em marketing, você vai aprender isso. O UEM, que é uma unidade estratégica de negócio, é uma unidade estratégica que tem o quê? Uma missão separada, uma visão separada, uma meta separada, um foco separado, um faturamento separado. Então, eu tenho uma UEM de locação. Essa UEM de locação, ela tem uma meta separada, um objetivo separado. Dentro de uma UEM, eu vou ter as cores.
Você já deve ter ouvido falar do Core Business, já deve ter ouvido falar sobre isso. O que quer dizer o Core? Centro de Operativo de Responsabilidade. Dentro da UEM de locação, eu vou ter no mínimo 2 Core. Eu vou ter o Core de captação, que é a responsabilidade, o foco para que eu atinja o meu resultado na UEM, seja captar imóveis para locação, e o meu Core de locação, que é comandado ou cuidado por atendentes de locação. Então, esse Core, ele tem o foco de trabalhar para que essa UEM tenha resultados e atinja a estratégia que ela busca. Já nas vendas, eu vou ter 2 situações. Eu vou ter a UEM das vendas, que ela tem a sua unidade estratégica de negócio, sua missão separada, sua visão separada, todo esse processo separado, e o Core principal dela é a venda. Óbvio que neste caso das vendas, quem faz a captação é o próprio corretor. Já na locação, quem faz a captação é o captador e não o corretor. Ou seja, acabamos de entender que nós temos que ter no mínimo 3 metas, no mínimo 3. E eu vou te provar que é mais. Por que 3 metas? Na locação, a meta de captação. Na locação, a meta de locação. Nas vendas, a meta de venda. A 4ª meta, eu poderia ter nas vendas para os corretores, a meta de captação. Qual a diferença de captar vendas e locação? Por que o meu corretor não pode captar locação? Por que o meu captador de locação, Rosalvo, não pode captar vendas? É bem simples isso. Captar vendas é muito fácil, o difícil é vender. Captar locação é muito difícil, mas é fácil alugar. Então, eu tenho que ter alguém focado, concentrado, com uma meta clara de captação de locação, porque eu sei que se eu colocar um bom imóvel, um filé mignon para dentro, eu vou alugar. Já nas vendas, eu posso ter uma demora. Esse captador de locação, se ele começa a captar vendas, ele começa a perceber que ele não fatura em vendas. Vai chegar uma hora, não me leve a mal, que você vai perder esse captador. E aí você acha que não funciona, onde é que você errou, botou a meta errada. Porque ele não devia captar vendas, ele deveria somente captar locações. Dentro disso, eu vou entender o que é uma meta de curto, médio e longo prazo. Então, onde é que eu quero chegar com a minha imobiliária este ano, ano que vem, este mês, esse semestre, o trimestre. Um gerente, se você tem um gerente de vendas, se você tem uma gerente de locação, eu diria que você deve ter metas semanais. Por que semanais? Porque se é para você ter reunião dia 25 para perguntar para o corretor por que não vendeu, se é para você ter uma reunião dia 25 para dar uma babada nos seus corretores porque não venderam, isso não funciona, isso não serve mais. Por que não serve mais, Rosalvo? Porque só virou briga. Não há tempo de recuperar. Então, você como gerente, se você fazer a mesma reunião no dia 10, há tempo de recuperar. Se você fazer essa reunião no dia 15, há tempo de recuperar. Dia 25 não dá mais tempo. Então, eu, Rosalvo, defendo a tese de que você deveria ter reuniões sobre metas, se for um gerente, pelo menos mensais. Se eu sou um diretor que eu não tenho gerente, pelo menos quinzenais, para eu acompanhar como é que está o andamento deste processo. Uma meta que eu acho que é legal para o gerente colocar, eu chamo de check-in, check-out. O que é check-in? Eu me reúno pela manhã com o corretor com o objetivo de entender o que ele vai fazer hoje. Check-in, o que você vai fazer hoje? Check-out, final da tarde, o que você fez hoje? Em 7 ou 8 dias, esse gerente e esse corretor conseguem entender onde é que estão as dificuldades e conseguem entender por que não estão conseguindo evoluir ou onde estão perdendo o negócio. Então, para um gerente, as metas não necessariamente são em número de venda, são em valores de venda, são em números de locação ou valores de locação. Pode também você ter a meta de vendas ou a meta de locação baseado em processo. A meta dessa pessoa é, vou dar um chute, demonstrar
3 imóveis por dia sobre venda. A meta é demonstrar 5 imóveis de venda, sei lá, por semana. Porque eu entendo na nossa imobiliária que, estatisticamente, a cada 10 demonstrações, estou viajando na maionese, há uma venda. Então, eu só preciso que demonstre. Se eu estou demonstrando imóvel pra caramba, o cliente está gostando e eu não estou fechando, é que talvez eu não saiba tirar uma proposta. Eu preciso só treinar esse corretor para tirar proposta. Se eu estou demonstrando imóvel, se eu tiro uma proposta, mas eu não estou fechamento, eu tenho que aprender a negociar melhor a proposta. Agora, se eu não tenho visita, não há venda que vai existir. Não adianta o lead, o melhor ser o próximo. Não adianta o lead a gente trabalhar o frio, o quente, ou seja lá o que for. Até porque, nesta evolução das IAs, das inteligências artificiais, onde estão voltadas agora para o pré-atendimento, então, na minha visão muito particular, o pré-atendimento de vendas feito por pessoas morreu. Algumas pessoas desavisadas implantaram secretariado, não deu certo, não funcionou secretariado de vendas, e agora então nem se discute. Isso morreu por terra, onde esse secretariado de vendas era passado para o corretor, que o corretor ia visitar, daí o corretor reclamava que não gostava do imóvel, não gostava disso, ou não gostava do cliente, e essas pessoas, no objetivo, aí eu chamo de empreendedor de palco, né? No objetivo de achar que estavam fazendo fantástico, já derrubaram vendas em muitas imobiliárias exatamente por focar muito nesse sentido. E, na minha visão, isso irá piorar porque a Secretaria de Vendas, quando nós falamos no pré-venda, morreu, né? Quer dizer, por quê? Porque hoje, com a inteligência artificial, não existe mais isso, não tem mais esse processo. A inteligência artificial é que vai fazer o pré-venda e, pasmem, hoje a inteligência artificial ela já é integrada com o teu CRM. O que é integrada numa linguagem comum para você entender? Pense numa tomada macho com uma tomada fêmea. Quando eu ligo, eu integro. Então, as ferramentas hoje de inteligência artificial estão integradas ao CRM. Significa o quê? Ela já joga o cliente no CRM. Outro fator que vai mudar muito nesse sentido para você entender é o quê? A inteligência artificial, antigamente esse pré-venda, o objetivo era limpar esse cara e jogar para... era aquecer esse cliente e jogar para o corretor. Eu chamo que essa época a gente pescava tipo de anzol. Hoje não. Hoje a gente pesca de tarrafa ou de rede. Não sei se você sabe o que é tarrafa ou não, quando se joga aquela rede no mar, ou rede. Então, se você assistir Forrest Gump, você vai ver que em determinado momento ele joga a rede no mar para pescar camarão e quando ele puxa a rede, vem camarão pequenininho, vem lata, pedaço de peixe que não interessa, lula, água viva. Ele tem que limpar tudo aquilo. A inteligência artificial hoje, ela vai servir para também limpar os clientes que não têm nada a ver. E ela vai passar para o corretor aquele cliente que está limpo, que ele está trabalhado nesse processo todo. Então, eu, Rosalvo, não entendo. Eu entendo que essa pré-venda, ela morreu. Essa feita por pessoas, ela não existe mais. É que bom, que eu sempre gosto de dizer que alguns desavisados vinham fazendo isso e não funcionaram, prejudicaram sim algumas imobiliárias, né? E não funcionavam, não tinham resultado, essa era a grande questão, ok? Estou falando na prática, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? O meu foco muito é a prática, é o resultado que realmente de verdade acontece. Bom, quando eu tenho isso, então aí você começa a perceber o seguinte, caramba, na questão das vendas, como é que eu vou definir minhas metas? Eu posso definir as minhas metas de uma obrigação de aproveitamento de percentual para demonstração do imóvel, porque eu entendo, como gerente da minha imobiliária, que se ele demonstrar X imóveis, esse cara vai fechar. Outra meta que você pode pensar é
qual é o volume de retorno para quem ele demonstrou. Na locação, pasme no que eu vou te dar, isso são dados reais que eu tenho. Quando uma imobiliária começa a cair a locação, ela começa a não atingir o processo dela de locação, aí o dono às vezes conversa, poxa, Rosalvo, não entendi o que aconteceu esse mês e tal. Aí eu solicito, eu recebo os relatórios mensalmente para que eu possa avaliar, obviamente, mas nesse caso eu falo, tá, me manda tal relatório para eu olhar. Geralmente eu percebo que o retorno diminuiu. Então não há o retorno da atendente para o cliente. Primeiro ponto que você vai perceber, está faltando atendente. Porque a atendente não está conseguindo retornar. A atendente está querendo só atender o cliente novo. A atendente está querendo atender o lead novo. A atendente está querendo, eu chamo de pescar no aquário. Aquele cliente que já está mortinho para alugar. Então significa o quê? Estou dando lead demais ou tenho gente de menos para atender esse lead porque não estão retornando. Pasme, nas vendas também não é diferente. Por quê? Porque existe uma confusão entre o corretor campeão e o corretor que eu chamo de D. Eu criei um processo nas imobiliárias que eu chamo de classificação, que é uma classificação minha, uma classificação Rosalvo Barreto, que eu chamo de A, B, C, D e o ID. O A, meu melhor corretor, o D, o meu pior corretor. O ID é o ignorante do D. Ignorante não é o burro. O ignorante no dicionário é o que ignora. Então, todo corretor que começa a trabalhar com a sua imobiliária, se ele nunca foi corretor, ele não entende do mercado, ele é um ignorante. O objetivo do seu gerente é treinar esse corretor, preparar esse corretor para que ele comece a trabalhar. Os meus piores corretores, que são os que menos vendem, são o D. É importante eu ter o D, Rosalvo? Obviamente, não dá para ter um time somente de Romário, somente de Neymar, não tem como. Então eu tenho que ter um time também de pessoas que comecem captando mais, porque eu sempre digo que o corretor que vende é o que capta. Então eu preciso desse D que ele vem evoluindo, ele vem vendendo, mas não tão forte, e ele também é um cara que, para melhorar o faturamento dele, ele precisa captar muito mais do que um A. O C é o meu médio, o B é o meu bom e o A é o meu muito bom. Olha que interessante. Eu não vou exigir do meu A uma captação, mas eu vou exigir do meu D uma captação. E pasmem, se você for levantar as captações da sua imobiliária, o que mais capta é o A. O que mais vende geralmente é o que mais capta. Ou seja, eu posso ter uma meta, eu posso cobrar o D captação. Então, qual é a meta de captação que eu quero dele? Semanal, óbvio, para que ele comece a entender como funciona o mercado, porque eu sempre gosto de dizer o seguinte: vender para quem tem dinheiro é muito fácil. Eu quero ver você convencer alguém que tem um patrimônio para vender, na qual ele teve dificuldade de pagar, na qual ele lutou para isso. Quero ver você convencer ele a baixar o preço. Então, hoje, quando eu aprendo a captar, quando eu aprendo a administrar a captação, que é o quê? Baixar o preço desse imóvel à venda, eu aprendo a fechar negócio sim. Eu aprendo a fechar a venda sim. Então, o corretor que ele está iniciando, a captação não é porque não tem ninguém quem faça e obriga-se ele a fazer. É onde ele vai aprender a negociar, porque ele vai trabalhar muito com a redução, porque o cliente tem medo de vender o imóvel. Nós somos inseguros, nós seres humanos somos inseguros nesse sentido. Então ele tem que trabalhar nesse sentido. E óbvio que se no Brasil, onde nós temos o sonho da casa própria, e esse cara está vendendo um imóvel, eu preciso entender por que ele está vendendo. Se ele está vendendo por uma crise, ele tem que pagar uma conta, ele vai investir em outro imóvel, qual a razão? Se for um cara que tem imóveis na locação, no mínimo bobo ele não é, e se ele está num país onde é o sonho da casa própria, se ele tem 2 imóveis, ele é um cara fora da curva. Como é que eu vou querer baixar o preço dele? Então o corretor precisa ganhar esse cliente, precisa negociar com esse cliente. Então, a meta de vendas eu posso sim colocar também para a questão da captação. Então, olha o que interessante que eu acabei de mostrar para você, você como gerente. Caraca,
A meta, ela não está amarrada ao resultado. A meta está amarrada ao trabalho. Trabalho é o resultado que eu vou ter do meu esforço, mas o trabalho vai me dar um resultado financeiro. Então, o que nós temos que entender? Dentro dessa linha, se eu tenho uma meta de visita, demonstração do imóvel, de retorno, de colocação de placa nos imóveis, porque hoje fala-se que o cliente não quer colocar. Eu entendo, tá, que hoje o que mais tem é roubo de fios no Brasil. Então, às vezes, o cliente não quer colocar a placa assim, mas como é que ele divulga? Então, a meta de fotografia, a meta de se é que faz filmagem ou não, eu posso ter uma série de metas e posso, inclusive, dividir a comissão dele baseado nesse trabalho todo. Eu, Rosalvo, que vivo isso, garanto para você, e já vi isso em muitas imobiliárias que já implantei, o resultado da venda vir da consequência das metas sobre o trabalho, da consequência das metas sobre a atitude que o corretor tem que ter no seu dia a dia. Então, nós não precisamos de gerentes que nos digam para nós diretores ou nós donos de imobiliária, que diga assim, poxa, nossa venda está péssima. Eu já sei que já está péssima, é o que você vai dizer para ele. Eu quero saber o que você vai fazer para mudar, porque o papel do gerente é esse. Se você é gerente e você não está conseguindo evoluir nesse sentido, entenda como você está estruturando as suas metas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos lá para trás é, caramba, eu tenho que ter uma meta mensurável, eu tenho que ter uma meta atingível, e o papel do líder e quem são os responsáveis pelo cumprimento da meta. Você é responsável por cumprir a meta como gerente? Sim, senhor, você é. Como gerente? Sim, senhora, você é. Óbvio, o gerente é aquele que faz as coisas através dos outros. Então, cada corretor meu vai ter uma meta e eu, como gerente, vou ter a minha meta. Se eles cumprirem a meta deles, a minha meta vai bater. Aí eu tenho uma pergunta para você, dono de imobiliária, para você, gestor de imobiliária. Qual é a meta do seu gestor? Qual é o papel do seu gestor? Então, eu gosto muito de falar de que a gestão do gestor. Então, muito se fala da gestão do corretor, mas pouco se fala da gestão do gestor. Então, caramba, como é que você tem metas para o seu gerente? Como é que você cobra o seu gerente? Como é que você... Qual é o que... Eu sempre gosto de dizer assim, são duas colunas. Você pega uma folha de papel, passa um risco no meio. Do lado esquerdo, você escreve o que ele faz. O seu gerente, o seu corretor, seja lá quem for. Do lado direito, você vai escrever o que ele recebe. Porque tem que ficar claro, na minha visão, para esse gerente, o que ele recebe e o que ele precisa fazer. Motivar o corretor, ser líder do corretor, na minha opinião, ou dos colaboradores, ou das atendentes, isso é obrigação dele. Isso é obrigação do seu, principalmente o gerente de vendas. Porque, afinal de contas, ele está ali. Gerente de vendas não é gerenciar a venda. Gerente de vendas é gerenciar o corretor. Gerenciar o tempo é controlar o tempo. Gerenciar o corretor, não me leve a mal, é controlar o corretor. Então, a função de um gerente de vendas é entender como é que eu acompanho, como é que eu cobro o trabalho do meu corretor de vendas, por exemplo, serve, obviamente, para o pessoal de locação. Como é que eu tenho as medições desses números para eu entender, para, obviamente, que eu tenho resultado. Então, sempre a pergunta, então, é qual é a frequência ideal de reuniões para que eu possa avaliar esse resultado? Na minha opinião, no mínimo semanal. Você tem que ter reuniões semanais. A reunião semanal, na minha visão, é com o grupo. A reunião diária é com o corretor sozinho à parte. Então, se eu estou conversando com cada corretor, eu estou conversando com esse corretor e estou definindo com ele uma série de coisas. Qual é a meta dele? Como é que é o trabalho dele? Eu posso ter uma conversa com ele diária. Por que não semanal, Rosalvo? Porque o mês só tem 4 semanas. Alguns meses tem 5. Então, você fazer 4 reuniões com os corretores, com um corretor por mês, na minha visão, é muito pouco. Você não vai fazer vender.
Essa é a sua obrigação. Você foi contratado como gerente, eu sinto muito. Você só foi contratado como gerente porque o dono não conseguia fazer reuniões semanais. Ele contratou você para fazer isso. Não dá para você fazer reuniões mensais. Desculpe, você não é gerente de vendas. Você não está ali para gerenciar as vendas. Vendemos tanta. Você está ali para gerenciar o corretor. Você está ali para gerenciar o captador de locação. Você está ali para gerenciar a atendente ou o atendente de locação. As vendas, a locação, a captação, ela vai ser resultado desse seu processo, desse seu trabalho. Quais são a ferramenta, quais são as medições e como é que eu vou monitorar o progresso dessas metas. Como é que eu estruturo premiação, bonificação pelas metas atingidas. Né? Então não adianta hoje, por exemplo, você, eu vou dar gasolina para o corretor que captar. Aí o lindinho, quinta-feira, traz 5 captação de 5 porcaria. 5 imóveis que estão boiando. 5 imóveis que estão com valor caro demais. 5 imóveis que são comerciais em ruas paralelas. Quer dizer que não vai vender nunca. Não adianta captar a locação de lojinhas de lojas de ruas transversais. Não vai alugar, não adianta. Então toma muito cuidado que se é para você cobrar meta, premiar a meta de captação, por exemplo, e o cara trazer captações na quinta ou na sexta, não me leva a mal, porcaria, não vai funcionar. Então é lógico que você tem que ter essa base, porque, caramba, como é que eu vou lidar com o meu colaborador que não está atingindo essa meta? Eu vou fazer reunião, eu vou conversar e eu vou dar um feedback para ele. Então, poxa, eu alinho com ele, eu converso com ele, fulano, isso tá legal pra caramba, isso você tá indo muito bem, isso não tá indo legal. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você contratou um captador de locação. A primeira coisa que eu tenho que entender é se ele acha o proprietário. Cara, parabéns, você está conseguindo localizar, você já localizou, agora, poxa, você já está conseguindo até o telefone. Agora vamos para o próximo passo, como convencer o cara. Mas ele não converteu em captação. Lógico, ele não aprendeu sobre isso. Primeiro eu tenho que entender se ele está fazendo a parte inicial. Ele está conseguindo descobrir o proprietário? Tá, parabéns para ele, bate palma para ele. Porque a sua função como gerente é converter ele, é ensinar ele, é fazer fazer ele acontecer. Se alguém da imobiliária enxergou um vendedor de carros, ou seja lá o que for, que fosse bom vendedor, não me leve a mal, você tem uma responsabilidade muito grande sobre esse corretor. Porque o corretor é um dos caras que mais batalha nesse Brasil, ele não tem um fixo, ele não tem garantias, ele não tem segurança salarial nenhuma. O que ele vai ter de faturamento é do que ele vende. E ele só vai vender se ele tiver o apoio também de você, gerente. Então, não adianta cobrar o corretor e não auxiliar o corretor. Por isso que eu digo, menos gestão de corretor e mais gestão de gestor. Qual é o papel do seu gerente? Então, poxa, peraí, tá vindo o corretor, ele é autônomo, ele tá se lascando, ele não tem um fixo, ele não tem uma ajuda, e ele tá apanhando. Aí percebo que o gerente não está fazendo reunião diária, o gerente não está acompanhando esse corretor, o gerente não está auxiliando. Então, opa, como é que vai querer vender? Então, vai por mim. Sua função é coloque metas sobre trabalho, metas sobre ações, porque se ele estiver demonstrando imóvel, vá com ele, acompanhe ele, porque ele vai fechar negócio, ele está trabalhando. Agora é óbvio, se ele não estiver demonstrando imóvel, se ele estiver pescando no aquário, porque vamos voltar, ele vê o A trabalhando. Ele vê que o A está lá, poxa, o cliente liga, ele fala, poxa, esse cliente não é nada, esse cliente é um pescoço, esse cliente é seja lá o que for. E ele olha o que o A está fazendo e começa a copiar. Mas o A um dia foi D. O A um dia começou a aprender sobre isso. A experiência dele de mercado, a evolução que ele teve fez com que um dia ele dissesse assim, cara, agora eu já tenho experiência, eu já sei como esse cliente vai fazer. E o D não tem experiência nenhuma. Não me leva a mal, ele está queimando os clientes que estão interessados em comprar imóvel. Ele é o famoso derretedor, vamos chamar assim, de lead. Então, peraí um pouquinho. O lead é frio. Todo mundo é frio. Quer dizer, então, que não tem. O cara não tem o que fazer, vou ligar numa imobiliária para ver o preço do imóvel. O cara não tem o que fazer, eu vou mandar uma mensagem para a imobiliária. Eu acho que isso não existe. O que existe, sim. O cara tem um desejo de comprar um imóvel. Nem
ninguém que você entrar numa loja de sapato vai perguntar para você o que você necessita, porque ninguém vai dizer. Nós dizemos o que a gente deseja. Então, quando você entra numa loja de sapato, a moça pergunta, o que você deseja? Desejo um sapato assim, assim. Isso é o que você deseja. Mas a função dela é perceber o que você precisa, o que você necessita. Você tem dinheiro para isso, ela percebe que você vai conseguir pagar, ela percebe que a parcela do cartão, aí ela vai, busca o sapato, busca um monte, experimenta no seu pé, seu número, e ela vai percebendo a sua reação. Obviamente, a imobiliária não é diferente. Eu faço isso há 30 anos. Eu dou treinamento para corretores há 30 anos. O meu curso de formação em negociação imobiliária, eu faço ele há mais de 20 anos, formando corretores de sucesso. O que eu mais percebo é o quê? Não adianta, e essa divisão entre desejo e necessidade é muito clara. Desejo de qualquer cliente, o desejo é comprar um imóvel de 3 dormitórios, mesmo que ele não tenha filho. É comprar um imóvel com 2 garagens, mesmo que ele não tenha carro. Porque um dia ele vai ter filhos, porque um dia ele vai ter carro. Mas não é o que ele precisa. Ele precisa de um imóvel, talvez, de 1 dormitório. Ele precisa de um imóvel de 2 dormitórios, para ele tá bom demais. Ele quer 3 dormitórios com piscina, num bairro bacana. Isso é o que ele deseja, tá tudo certo. Mas não é o que ele precisa de 2 dormitórios, começando no bairro Y. Por que que o primeiro carro que o cara compra é um carro popular e por que que o primeiro imóvel tem que ser uma BMW? Por culpa do corretor que não entende isso e não me leve a mal, talvez não aprendeu. O corretor não aprendeu, a função é do gerente também cuidar disso. Então, na minha visão, coloque meta sim. Eu acho que você está ali como gerente, fechou, está tudo certo. Coloque meta sobre trabalho. Entenda desejo e necessidade, que obviamente suas vendas vão aumentar, sua imobiliária vai ficar mais feliz e não vamos esquecer nunca. Faça do seu corretor um milionário. A vítima vai ser você. Se metade da comissão vem para você, você vai ser um bilionário. Maravilha! Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado aos meus patrocinadores. Obrigado a Laís. Obrigado à Superlógica. Obrigado a Quinto Cred, que me auxiliam, que acreditam nisso, de trazer informações a você. E volto a dizer, se você tem alguém que você gostaria que eu entrevistasse, vai no meu Instagram, @RosalvoBarreto, ou pode mandar no meu e-mail sem problema, contato@rosalvobarreto.com.br. Ou, se você tem algum assunto que você acha que eu deveria abordar, sem problema algum, ok? Meu objetivo é trazer prosperidade a você, trazer prosperidade à sua imobiliária e, obviamente, que você cresça ainda mais e, obviamente, seja feliz. Até a próxima.